Olá, saudações a todos. Estamos entrando no ar com o Interurbano, sua conexão a cobrar com o Brasil e com o mundo. Conosco, Júnior Grins, em ligação DDD 63, direto de Araguaína, no Tocantins, capital do boi gordo. Alô, Júnior. Alô Everton, alô ouvintes do Interurbano, estamos aqui mais uma semana para tomar nossa dose semanal de sobriedade ou de mergulho na loucura, né, Everton? Esse programa é uma produção da agência SPT. Nos procure nas redes sociais, @SPTNewsBR. Eu sou Everton Maciel e minha ficha é @SempreTom no Enfadonho Instagram. Cada vez procurando jeitos mais enfadonhos de falar Instagram. Nesse momento falo DDD 55, desde o município de Juí, no Rio Grande do Sul. Ainda conosco, o consultório da filosofia dos relacionamentos da colega Celina Brode. No YouTube, você nos acompanha na página Interurbano. No Spotify tem a página SPT News. Em qualquer lugar você participe, colabora, sentando o dedo no like, distribuindo coraçõezinhos aleatórios e perturbando o grupo da família com os nossos links. E hoje, Milei tentando acobertar áudios da irmã com pedidos de propina. Bolsonaro, capa da The Economist, extrema-direita brasileira vira piada, mas pelo menos uma piada pedagógica. Polícia Civil de Tarcísio tenta sentar na janela em operação da Polícia Federal contra postos de combustíveis que lavam dinheiro do PCC, não só em São Paulo, mas em muitos estados, muitas unidades da federação. Ninguém está falando nisso, mas Valdemar da Costa Neto, maior mensaleiro de todos os tempos, está mandando Jair Bolsonaro para Cuba. O cacique do partido de aluguel Papa Lima, também conhecido como PL, comparou o encarcerado Jair Bolsonaro, preso em casa, ao líder da Revolução Comuno-Socialista Cubana. Entre as semelhanças de virilidade, comparações que são, de fato, muito bizarras, que foram lembradas por Costa Neto, Bolsonaro e Che Guevara também guardam entre si machismo, xenofobia e a capacidade de tratar o conceito de liberdade da maneira mais freestyle possível. Vamos ouvir aí o que disse o Valdemar. A força de transferência do voto do Bolsonaro, o eleitor dele é fiel. E essas coisas estão fazendo que ele vire um Che Guevara. Que o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de Cuba, não sossegou. Daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você vai ver meninos gente com camiseta do Bolsonaro. Júnior, Schopenhauer tinha batizado o cachorrinho dele de Hegel. A Xuxa batizou a maior quantidade de cachorrinhas no Brasil nos anos 90. Os ingleses, eles entraram dentro das piadas de dar nome para os seus cachorros, batizando os cachorrinhos lá na Inglaterra com nomes bastante latinizados. Fidel, por exemplo, é um nome de cachorrinho muito querido dentro da Ilha do Rei. Che Guevara é outro nome de cachorrinho querido. Salazar, ditador português, também ganhou nome de cachorrinho. Será que a gente não percebeu? Será que o Valdemar não está lançando uma nova moda para batizar mascotes aqui no Brasil, quando compara Bolsonaro a Che Guevara? O grande mascote de Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, hoje não é justamente o encarcerado Jair Bolsonaro, Júnior? É muito interessante, né? Faltou dizer que ele era bem apessoado, bonito, igual o Che Guevara. O Che Guevara era quase um modelo, Galã. era um galã. E é uma figura icônica da história da América Latina por tudo que viveu, pelo que ele percorreu de maneira física, por as cidades que ele passou. A gente não pode esquecer que no Diário de uma Motocicleta ele saiu de moto da Argentina e foi parar no Caribe. Ele parou lá no Estreito de Darién, né? E teve toda uma história contada num livro e num filme, para quem não conhece, muito icônico. A primeira parte da história do Ernesto Guevara ou do Che. Enfim, e é uma figura que é conhecida mundialmente por um discurso em dezembro de 64
na ONU, um discurso histórico proferido por ele e por várias situações que Guevara é lembrado, e como o Everton falou, é um daqueles personagens que pode ser amado ou odiado por muitos. Inclusive tem uma historiadora famosa que diz que Che Guevara é uma daquelas figuras que só vai poder ser entendido e estudado a fundo mesmo quando todos os ódios e as paixões por ele se apagarem, quando conseguir chegar alguém que não tenha nenhum sentimento, porque é uma figura controversa, porque nós somos controversos, o ser humano é controverso. Mas quando o Valdemar chama a figura de Che Guevara para Bolsonaro, ele me parece que saiu do tom, porque, cara, Che Guevara é um símbolo do comunismo. Ele era muito mais comunista do que Fidel Castro e Raul Castro. Ele é um dos responsáveis por fazer com que o regime, ou a Revolução Cubana, como queiram, migre de um nacionalismo para um socialismo e um comunismo alinhado com a União Soviética. Ele é o responsável, ele que era um dos principais leitores de Lenin, ele que era um dos principais leitores de Marx e Engels, daquela turma toda, que o que o Raul Castro, que Fidel Castro eram mais nacionalistas, que estavam mais preocupados com problemas do dia a dia do povo cubano do que propriamente Che Guevara, que tinha isso de pano de fundo, mas tinha outras coisas. Então, ele vai contra qualquer coisa, e usar um exemplo desses não cabe, porque vai fazer com que soe estranho. Esse negócio dos cachorrinhos, Everton, é fantástico, né? Fantástico. O Valdemar, ele, ao mesmo tempo que quer colocar Bolsonaro no altar, ele simplesmente coloca a Bolsonaro uma insignificância de uma imagem. Eu acho que o Bolsonaro vai ser lembrado por muito tempo, eu acho que o Bolsonaro vai provocar paixões, como Getúlio provocou em muitas pessoas. Talvez o número de pessoas que vão ter isso seja menor do que figuras como Guevara, como Salazar, como o Everton colocou, como várias pessoas. Porque Bolsonaro passou um tempo muito curto e teve ações bem restritas enquanto governante, porque estava numa democracia. Não que ele não quisesse fazer coisas mais complexas e coisas mais, digamos assim, excêntricas do que fez, mas ele foi, de certa maneira, freado por um sistema judiciário eficiente, por um Congresso que agiu muito em muitas medidas, pela imprensa, que também acabou pautando um pouco Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma figura histórica do Brasil, mas, por exemplo, não tem como dizer que Jair Bolsonaro vai ser mais lembrado do que Lula, porque talvez Lula, sim, e na minha opinião, talvez com Lula esteja até à frente de Getúlio, na lembrança das pessoas, e tanto para quem ama como para quem odeia. Eu acho que Bolsonaro vai ser sim lembrado, mas colocar Bolsonaro no mesmo patamar do que Guevara é um pouco cedo, até porque talvez a vida política de Bolsonaro acabe em 2025, né? E para ele ser essa figura igual foi o Che, ele precisa ser muito mais, e tanto para o bem quanto para o mal, né? Comparando com líderes de um tempo onde as coisas eram menos polarizadas e as pessoas tinham muito menos a oportunidade de exacerbar o seu ódio e o seu rancor para cima dos governantes. Então, tudo acabava muito concentrado dentro daquele reduto dos que idolatravam. Eu fiquei imaginando, inclusive mandei aí no WhatsApp do Júnior, né, a cara do Bolsonaro em camisetas. É óbvio que ele estampou camisetas durante a campanha eleitoral. Isso é uma coisa evidente. E uma das coisas que acontece com isso que Valdemar da Costa Neto acabou chamando a atenção de todo mundo, dessa maneira estapafúrdia, abalhoada dele, dessa maneira irrefletida, de uma desonestidade intelectual digna de um bandido, de um dono de partido político que só está dentro da seara política brasileira em virtude de ineficiências históricas do nosso sistema jurídico, né? Um mensaleiro, um cacique de partido, alguém que coloca o partido à disposição do aluguel para uma campanha eleitoral, para captar deputados dentro do Congresso, para captar dinheiro do fundo partidário.
Então, todas essas coisas estão ao redor de Valdemar da Costa Neto. Mas é importante a gente lembrar também, né, que essas comparações elas confundem fundamentalmente aquilo que é a fidelidade do que aquilo que Bolsonaro de fato gostaria. Então, você pode até ter fidelidade na urna, mas quando o assunto são os seus pares políticos, você não consegue aglutinar essa fidelidade em lealdade política. E hoje a grande disputa da extrema-direita em torno de Bolsonaro, em torno de nomes que querem ocupar esse legado político e esses votos que Bolsonaro tem e que são muito fiéis de fato, está ligado ao fato de que pessoas o traem, e o traem a todo momento. Nós vamos voltar para o assunto Bolsonaro ao longo do programa, porque, de fato, essa fidelidade que ele tem dos seus eleitores, ela não se materializa, ela não se organiza em torno de personagens políticos que sejam tão fiéis a ele quanto são os seus eleitores. E essa fidelidade partidária, essa fidelidade de raciocínio, essa lealdade, isso teve Getúlio, teve Salazar, teve Fidel Castro, esses líderes que foram, de fato, emblemáticos, marcantes de um outro período da história, que foi o século XX, Júnior. Exatamente, e tem aí também, quando a gente vai para tudo isso, hoje o mundo, ele faz com que as mensagens e os discursos e tudo se propaguem por muito mais rápido, e com isso essas coisas duram muito menos tempo. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a Revolução Cubana, ela teve capítulos que são muito marcantes até na história dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que quando o Kennedy mudou o local do desembarque da operação que os Estados Unidos montou para tentar derrubar o governo de Fidel logo no seu início, né, quando ele muda para tentar maquiar a participação dos Estados Unidos, ele colocou os Estados Unidos de vez naquela história. Então, são coisas que estão no marco da história da União Soviética, de Cuba, dos Estados Unidos, enfim, de vários países. E o Bolsonaro, talvez ele não tenha ficado nem lá na história do príncipe lá que deu para ele o relógio, né? E aquelas pulseiras, aquelas coisas todas, enfim. Então, são dimensões completamente diferentes. Mas Bolsonaro mexe com toda certeza na vida das pessoas. E Valdemar, eu acho que Valdemar é muito mais Michele hoje do que Bolsonaro. Quem quer colocar Bolsonaro como uma camiseta e não como um político, eu acho que é justamente Valdemar da Costa Neto. Porque uma camiseta você coloca onde é que você quer, uma imagem você associa com quem você quer. Assim como ele faz com Che Guevara. Ele pode associar Che Guevara e Bolsonaro porque Che Guevara não existe mais. Porque se Che Guevara estivesse vivo, ele ia dizer, opa lá, aqui não. Então, dentro disso tudo, essas imagens criadas, é claro, me parece claramente o objetivo de Valdemar da Costa Neto. Valdemar quer um Bolsonaro dentro de uma gaiola para que ele possa levar para onde é que ele quiser. Ele quer o Bolsonaro como um holograma, ele quer o Bolsonaro como uma camiseta, como ele mesmo falou, porque aí ele coloca o personagem do lado. Eu não duvido que daqui a algum tempo um candidato no interior do Brasil coloque a prefeito ou a vereador se coloque numa foto com Lula e Bolsonaro um em cada lado, entendeu? Eu não duvido que isso aconteça na política brasileira. E é isso que Valdemar da Costa Neto está pregando no fundo. Olha, eu preciso da imagem do Bolsonaro, seja associada com quem quer que seja. E isso é muito importante também para o PL, para fazer deputados, para ter mais fundo eleitoral. Eu acho que, no fundo, e essa ameaça que o Eduardo Bolsonaro fez há alguns dias de levar os deputados bolsonaristas, os senadores, para um outro partido que não o PL, para fazer um outro partido que, sem fundo eleitoral, consiga, de alguma forma, mobilizar eleitores e fazer um número significativo, isso assusta Valdemar. Porque Valdemar tem um fundo eleitoral muito próximo de 1 bi. Talvez na próxima eleição passe disso.
E se imaginou se ele perder metade dos deputados, ele está perdendo 1 bi em cada eleição. Então, os deputados eleitos agora vão significar, se manter, vão significar 2 bilhões. Se ele perder pela metade, ele vai perder 1 bilhão em 4 anos. Nenhuma empresa moderna sobrevive com uma queda de faturamento dessas, Everton. Júlio, trocando de assunto, mas não trocando de perspectiva, porque a gente está falando de bandido o tempo todo. Faria Lima, o famoso centro financeiro do país, concentrou 42 alvos de uma mega operação contra o PCC. O PCC usava mais de 1.000 postos de combustíveis para lavar dinheiro e controlava 40 fundos de investimento, segundo a Receita Federal. Por meio dos fundos, a facção criminosa comprou usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, entre eles 6 fazendas no interior de São Paulo e uma casa de 13 milhões de reais no município de Trancoso, na Bahia. Tudo começava no setor de combustíveis, de acordo com investigações que foram realizadas entre o ano de 2020 e 2024 pela Polícia Federal. As empresas formuladoras de combustíveis, elas estavam ligadas ao PCC e faturavam algo na casa de 10 bilhões de reais em nafta, hidrocarbonetos e diesel, usando dinheiro ilegal da facção para manter o esquema, para manter as operações funcionando em torno dos postos de combustíveis. Formuladoras de combustíveis são empresas que são autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis a misturar hidrocarboneto e componentes para produzir gasolina e óleo diesel. Então, sabe aquele negócio pequenininho da cidade da gente, que a gente passa assim e fala assim, poxa vida, que desconfiança que eu tenho, parece que esse posto de combustível aqui está sendo usado para outra coisa. Por isso, então, agora, isso tudo se confirmou pela Polícia Federal. Mas, especialmente no município de São Paulo, apesar de atingir mais estados da federação, essas imagens que a gente está vendo aí na tela, essa breguice que a gente está vendo aí na tela, são de escritórios desmontados em Curitiba. Vocês veem aí uma nota de 1 bilhão de reais, escritórios cafonas, assim, as imagens da breguice, elas estão correndo o país. Essas empresas, elas sonegavam impostos, Júnior, que totalizavam 8 bilhões de reais e também adulteravam combustíveis distribuídos nos postos. Ainda de acordo com as investigações, as lojas de conveniência e as administradoras desses postos, além de padarias, também participavam do esquema, e também outros empreendimentos menores que padarias, como farmácias, também participavam dessa roda de sonegação. Mais de 1.000 postos de 10 estados eram usados pela organização criminosa. Fala, Júnior. Cara, a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Porque quando eu fiquei sabendo da notícia, eu já estava imbuído aqui de trabalho. Geralmente eu acordo cedo e olho os jornais. Quando eu olhei hoje, não tinha nenhuma manchete. E depois eu fiquei um tempo sem olhar. Quando eu fui olhar, tinha a manchete da Faria Lima. Eu aguardei a abertura dos mercados para ver como que a Bolsa ia reagir a isso tudo. Não que os fundos que estão ali signifique muita coisa, mas o fato de você ir no centro econômico do Brasil, naquele mercado financeiro que se coloca sempre como a Madre Teresa, que não quer o mal de ninguém, que só quer o bem de todo mundo, não sei o quê, não se importa com a cor do dinheiro que tem movimentado ali, é algo que tem que se preocupar. E os mercados abriram e continua a bolsa, nesse momento a gente está gravando, continua em alta. E não que ela tivesse que ter uma queda vertiginosa, mas a gente deveria pelo menos ter pessoas preocupadas. Olha, será que é só ali que tem dinheiro legal? Será que tem dinheiro legal de outras situações? Quanto dinheiro legal tem dentro desses movimentos disso aqui? Porque é isso que de fato a gente está falando, né? Estamos falando de um dinheiro ilegal que se tornou legal. O Lewandowski foi muito feliz quando ele fala que isso está acontecendo no mundo todo e a gente tem que chamar atenção. Mas em última instância, a transformação em legalidade da ilegalidade. Isso é muito perigoso.
E não é uma novidade no Brasil. A gente já viu isso acontecer no Rio de Janeiro com os bicheiros, né? As escolas de samba do Rio de Janeiro são a expressão de muitos bicheiros. E pessoas, atores, atrizes, grandes empresários, juízes, secretários de Estado, ministros, deputados, andam lado a lado com contraventores e criminosos. E daqui a pouco, isso também está na Faria Lima. Então, quantas das pessoas sabiam que aqueles fundos era dinheiro legal ou não? Ah, eu sabia, mas eu não queria. Então, pera ali. Então, a gente tem que ter uma atenção muito com isso tudo. A gente precisa olhar com isso com olhos de, olha, a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode simplesmente fazer de conta que não aconteceu ali. Aconteceu ali. E se o local mais sofisticado do dinheiro brasileiro não tem condições de antever e prever situações como essa, imagina o mercadinho do Joãozinho da esquina que fica dentro de uma favela ou de um bairro de São Paulo. Porque me parece muito claro, Everton, e eu acompanho alguns especialistas de segurança que falam, olha, o Comando Vermelho ele não é tão articulado e não tem tantas ramificações fora do crime quanto o PCC. O PCC ele está cada vez mais fora do crime. E a gente caminha para daqui a pouco um narco-estado. E isso a gente não pode fechar os olhos e achar que isso é uma coisa normal. O dinheiro ele tem cor, além do verde do dólar ou daquele azul cafona de quem está vendo no YouTube, da nota de R$1 bilhão com tubarão. Esse dinheiro ele tem sangue. Ele é vermelho porque ele tem manchas de sangue. E a gente não pode achar que o dinheiro não tem cor. O dinheiro tem cor, sim. Se o dinheiro é obtido ilegalmente, a gente precisa, de certa forma, repelir ele, porque senão daqui a pouco a gente começa a naturalizar o crime, como fizeram várias pessoas. A gente não pode esquecer, por exemplo, que um príncipe do Oriente Médio esquartejou um jornalista. A gente não pode esquecer de coisa dessas. E hoje ele tem um time de futebol. Então tem coisas que não cabe a gente achar que está normal, porque não está. Porque não é. E não pode a gente achar que isso passa despercebido. E acerta o governo brasileiro, acerta o governo de São Paulo, que também participou, em fazer operações como essa. Talvez uma das maiores operações da história, talvez uma das grandes operações do mundo, que, cara, foram mais de 1.000 homens necessários para fazer todos os mandados de busca. E olha, cara, certeza que muitos postos de combustíveis Brasil afora vão ficar desnudo. E Everton, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, porque a empresa que foi vítima principal da busca e apreensão na Faria Lima, ela é obrigada a largar tem um nome específico que eu não vou lembrar agora, da manifestação que eles são quando acontece uma operação policial de empresas que são ligadas à Bolsa. E ela disse, nós estamos colaborando com as ações da polícia e esclareceremos todos os fatos para os nossos acionistas. Até o crime organizado se comunica de maneira formal, Everton. Com atenção o elemento político também, que tentou se capitanear, né, e se capitalizar através de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, no início da manhã, no qual a operação já estava acontecendo, inclusive com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, muitos mandatos cumpridos pela Polícia Civil de São Paulo, ele havia chamado uma coletiva de imprensa para aparecer junto com o seu secretário de Segurança, com o delegado-geral da Polícia de São Paulo e por aí vai. Ia tentar trazer para si a janela política, a vitrine política que ganhou com a operação. Lewandowski se adiantou em Brasília e chamou uma coletiva hoje pela manhã antes, inclusive ressaltando esse aspecto, que uma operação desse tamanho, obviamente, só poderia ser capitaneada pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça, falando uma obviedade, falando uma coisa óbvia e colocando Tarcísio para escanteio. Uma das coisas importantes ressaltadas pelo ministro da Justiça é de que o Brasil parece que tem essas organizações como criminosas como uma espécie de visto para a ilegalidade. Elas estão se internacionalizando e o PCC ele já atingiu muitos outros estados do Brasil e muitas outras unidades da federação com a sua teia de organização criminosa.
E o problema disso é que isso traz sempre uma imagem muito negativa para o Brasil, porque quando Donald Trump precisa de um bode expiatório, por exemplo, como é o caso agora na Venezuela, acusa justamente seus governantes de estarem operando com um narco-estado. Né? No caso de Maduro, e a gente não tem a menor dúvida de que, de fato, ele é conivente e colabora com isso, mas o Brasil não pode cair nessa armadilha dessas organizações criminosas. Nós vamos ao Everton, intervalo. se me permitir, antes, o nome da nota emitida chama fato relevante. Ela é obrigada, a REAG, né? O REG, como queira, ela é obrigada a fazer o fato relevante. Ela teve que fazer um fato relevante sobre, ó, tá acontecendo isso com a gente. Enfim, o Brasil sendo o Brasil. E não é uma empresa pública, né? Não é uma empresa pública. Muito em virtude disso, a Bolsa de Valores prefere enforcar alguns bilhões para salvar um contexto maior e usar, inclusive, operações desse tipo para tentar dizer que estão tentando trabalhar sempre dentro da legalidade e por aí vai. Então, foi, de fato, uma operação muito importante que vai desbaratar muita coisa e que talvez vá reduzir, inclusive, a inserção desses grupos criminosos na internacionalização do PCC e também na interiorização do narcotráfico no Brasil. Então, de fato, algo muito relevante. Aí vamos ver se o governo vai conseguir trazer para si essa pauta em Brasília, né, Júlio? Isso mesmo, vamos tentar entender qual que vai ser os fatos que vão acontecer nos próximos dias relacionados a tudo isso, Everton. Gastos com a Previdência vão subir 87 bilhões de reais, um ano eleitoral, que vai ser 2026. Déficit fiscal vai incluir até a flexibilização do salário maternidade, um cálculo que foi feito pelo governo e que, de fato, pode até cair no colo do STF, porque foi uma flexibilização que veio por vias judiciais. O governo comemorou nessa semana uma reforma fiscal muito tímida e, inclusive, uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Uma comunicação muito eficiente, utilizada pelo Palácio do Planalto, especialmente em redes sociais, fazendo memes com cachorrinhos, colocando a coisa de uma maneira explicativa e, segundo analistas e também, obviamente, segundo o próprio governo, a tentativa é diminuir a injustiça tributária do Brasil, porque aqueles que ganham mais de R$ 100.000 por mês não conseguem pagar nem 3% de imposto. A alíquota normalmente fica em 2,5%, enquanto nós, réis mortais, pagamos sempre uma carga tributária que ultrapassa os 10%. E daí, quando você coloca tudo isso dentro da balança, a coisa pode ficar, de fato, muito mais feia para aqueles que são mais pobres, se nós levarmos em consideração a inflação, que também atinge sempre as camadas mais desfavorecidas da população. Nós também vamos ver que essa desigualdade tributária possui ainda elementos mais anacrônicos, mais difíceis de serem levados em conta e de serem engolidos pela população brasileira. Na prática, foi uma vitória para o governo e uma vitória que o governo estava precisando. Os fanfic de milionário, né, em defesa dos bilionários brasileiros, que tem muito lobby dentro do Congresso Nacional, eles não conseguiram levar dessa vez. Apesar de ter muito deputado chorando, porque se tem duas coisas que são muito caras no Brasil, é a inflação para pobre, como eu disse agora há pouco, e também é quanto vale um deputado. A inflação de quanto custa para comprar um deputado, ela sempre anda em números estratosféricos, mas não pode ser mensurada pela maior parte da nossa população. E, obviamente, não são aposentados que conseguem esse lobby junto ao Congresso Nacional, que conseguem aliciar parlamentares para a defesa dos seus próprios interesses. Júnior, enfim, é uma vitória para o governo, mas uma vitória que vem com esse déficit fiscal que se anuncia, especialmente para o ano que vem. Tem como correr atrás do prejuízo? Será que dá para reagrupar esses fatores para 2026? Porque dependendo de como os números da economia se comportarem, o ano eleitoral fica mais difícil para o Palácio do Planalto e cai mais no colo da eventual oposição que Lula vai precisar enfrentar. Sempre que a gente fala nos gastos públicos no Brasil, a gente entra em algumas coisas meio esquisitas, né? O pessoal acha que
que a Previdência é um gasto e acha que juro a serviço da dívida não é um gasto público, porque quando fala em cortar gastos, não falam, por exemplo, em cortar os juros da dívida pública. E é uma coisa que eu nunca entendo, porque se eu pagar atrasado uma conta de energia, os gastos de multas e juros, eu vou ter que pagar, né? Eu não posso não colocar nas minhas contas, eu não posso excluir eles das minhas contas. E o governo efetivamente gasta boa parte do orçamento para pagar o juro de serviço da dívida, enfim. E nunca ninguém fala em cortar esse tipo de gasto, né? Ninguém nunca fala em, não, vamos fazer pela metade do juro aqui e tal. A gente não vê essas coisas. Mas o fato é que o Brasil... eu sempre fico constrangido em dizer que o Brasil gasta muito. Porque quando se eu falar que o Brasil gasta muito, eu vou falar que não está faltando médico, eu vou falar que tá sobrando médico, eu vou ter que falar que professor ganha bem, está sobrando professor, que funcionários nas escolas federais, ou seja, estaduais, ou qualquer coisa, e na prática não é. Então o governo não gasta muito. O governo pode gastar mal, aí é uma outra conversa. E que sim, eu acho que o governo gasta mal, mas, cara, de fato, sempre a balança vai para quem tem menos influência e para quem tem menos poder. E, e acaba que aposentados é um grupo que acaba indo. E se a gente olhar, por exemplo, qual que é o déficit do trabalhador privado, do quanto arrecada e quanto eles gastam com aposentadoria, quanto eles recebem, né, os que se aposentam. E você vai ver que o furo não está ali, né? Quando a gente vai para o serviço público, aí sim a gente começa a ter um déficit muito maior do que com o trabalhador privado, aquele que vai no INSS de fato. E quando a gente vai para o déficit da Previdência, por exemplo, dos militares, também aumenta ainda muito mais do que arrecada do que gasta. Ah, mas a militar tem que se aposentar. Não estou dizendo que não tem que se aposentar bem, porque aí... mas a gente precisa, de alguma forma, destrinchar isso para poder falar. E talvez caberia um programa só sobre isso, de como a gente precisa organizar essa questão dos aposentados no Brasil. Mas o fato é, o Brasil sempre gasta mais em ano eleitoral. Em eleição para presidente, o governo federal vai gastar mais. Bolsonaro gastou o que podia e o que não podia no ano eleitoral. E Lula vai fazer isso. Não vejo muito problema de aumentar o déficit, porque gastar com a Previdência também é investir na eleição, Everton Maciel. Né? A gente não pode esquecer que Bolsonaro também fez uma jogada muito parecida. E vai gastar mais com benefícios, e vai gastar mais com... todo governo faz isso, o que transforma a eleição no Brasil em algo desigual. Como foi a eleição do que o Lula ganhou do Bolsonaro, foi uma eleição desigual. As armas não eram... E a próxima eleição vai ser do mesmo jeito. Então, se a gente não criar os mecanismos eleitorais para que a máquina pública não tenha tanta influência, né? A gente vai ter problemas. E isso não é só na disputa da presidência, isso é nos estados e é principalmente nos municípios, naquele município pequeno, como Anapu, como Pacajá, no Pará, ou se a gente for para uma cidade como Magalhães de Almeida, no Maranhão, ou se a gente for para uma cidade como, sei lá, Floriano, no Piauí. Floriano tem uma cidade um pouco maior, mas uma José de Freitas, no Piauí, que é uma cidade menor, então... Ou se a gente for para o interior do Rio Grande do Sul, em Doutor Maurício Cardoso, ou se a gente for para Santa Catarina, em uma cidade pequena, a gente vai ver que concorrer contra uma prefeitura não é fácil numa eleição, e isso acaba criando problemas também na nossa democracia. Ou vocês acham que não é problema para uma democracia a gente ter eleições onde... ganha quem está no poder, ou é mais fácil ganhar quem está no poder. Então, efetivamente, tem tudo isso. Agora, eu acho que vai acabar ficando, no final das contas, um acordo onde quem ganha menos vai ser prejudicado e quem ganha mais vai ser beneficiado, como sempre, Everton. Pois é, e uma informação importante também ao longo dessa semana, antecipa o orçamento do ano que vem. Os gastos com benefícios previdenciários eles vão subir 87 bilhões de reais no ano 2026, com a concessão de reajustes, novos benefícios e o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal que flexibilizou as regras de pagamento do salário maternidade para as mulheres. Nas contas do Instituto Nacional de Seguridade Social, a despesa total deve chegar a 1 trilhão de reais no ano que vem. Isso quando
comparado a esse ano, que foi de 984 bilhões, já é um número bizarro, absurdo. O dado não inclui sentenças judiciais nem compensações devidas a regimes previdenciários dos estados e nem dos municípios. A proposta foi obtida através da Folha de São Paulo por meio da lei de acesso à informação. É uma coisa importante porque a gente não sabe se o Congresso vai votar até o final desse ano a lei orçamentária do ano que vem. E vai entrar nessa conta também toda a barganha feita pelos deputados em cima das emendas parlamentares, né? Os deputados eles vão começar a correr atrás do seu quinhão e dentro da sua mordida para a fatia do orçamento do ano que vem. Então, se vai se votar até o final desse ano, a gente não sabe, mas pelo menos o governo tem o compromisso de enviar a projeção anual do orçamento de 2026 até o final dessa semana, Júnior. O orçamento desse ano foi votado nesse ano, né? Não pode esquecer desse pequeno detalhezinho. E quando a gente tá falando das emendas, aí entra um detalhezinho, cara. E o Dino começou a semana falando e fazendo algo que chega a tremer em alguns deputados. Aquelas chamadas emendas PIX, elas estão correndo um sério risco, porque elas entravam diretamente no caixa da prefeitura sem assinatura. E quando eu falo assinatura, é o seguinte: você pega todo o dinheiro público que é enviado de emenda, geralmente é vinculado a uma obra, uma conta. Você vai no banco X que vai abrir uma conta para a obra e ali todo o dinheiro que você vai pagando, executando, tem aquilo ali. E as emendas PIX não, ele entra na conta direto da prefeitura sem assinatura nenhuma. Então o prefeito ele pode gastar aquele dinheiro aonde ele quiser, como ele quiser, da maneira com que ele quiser. Ah, mas é o dinheiro para aquela obra. Bom, ele tem a obrigação de fazer aquela obra. E isso vai se discutir depois, porque se ele não fizer a obra, vamos lá, eu sou prefeito, no final do meu mandato, se eu não fizer aquela obra, eu deixo a obrigação de fazer a obra não para mim, mas para o outro prefeito que vem. E aí eu gastei o dinheiro com alguma outra coisa e aí eu acabo comprometendo as contas do município. E isso é tão grave. A gente acha que conta pública, e eu acho que quando começar a acontecer isso com os municípios, a gente vai começar a ter mais atenção. Porque tem muitos municípios que estão se endividando com isso. Porque quando vier o Tribunal de Contas, quem vai ter que pagar a conta é o município. Ah, vai entrar com um processo para cima, prefeito A, B ou C, vai. Mas o município vai ter que executar aquela obra, ou vai ficar com problemas com a União. Então, é uma série de coisas. E isso vai acarretar no quê? Em precatórios, em moratórias. E vai gerando uma bola de neve. E aí nós vamos ter uma geração de municípios que vão ter que devolver a farra que alguns prefeitos fizeram, principalmente na eleição. A gente acabou de comentar sobre isso. E as contas públicas, elas estão refém disso tudo. Quando o Everton fala do orçamento, ele está refém disso tudo. Porque muito possivelmente, se não tiver contemplado ali as emendas, vai enroscar para passar. Apesar que o Tribunal de Contas e o STF já deixaram claro, não existe esse negócio de entrar conta direto na conta de ninguém, seja uma associação, seja uma prefeitura, seja ninguém. O dinheiro tem que ser vinculado à finalidade. E isso é uma mudança que na prática os deputados aceitaram, mas que não se concretizou, né? Eles estão tentando ver. A esperança é porque do Lula se encher tanto o saco disso tudo e ir lá pressionar o STF e o Tribunal de Contas para fazer algo do tipo, e o que tomara que não faça, né? Não sei se ele vai resistir. Mas no fundo. Porque ele vai estar entregando o mandato dele mesmo a isso, né? Ele vai ficar refém dele mesmo se ele fizer. Então, Bolsonaro não teve essa preocupação. Bolsonaro simplesmente ignorou tudo isso e fez porque queria paz com o Congresso Nacional e conseguiu ter paz com o Congresso, né? Agora o Centrão vai se armando cada vez mais e vai tentando criar condições. Ou vocês acham que nós temos aí 300, 400 deputados que são a favor ou estão preocupados com Jair Bolsonaro? Então nada. A gente tirar aquele círculo muito fechado dos deputados ligados a Bolsonaro, o resto não está nem aí para paçoca, Everton. Bolsonaristas naquela última incursão contra a mesa do Congresso, e o Júnior observa muito bem, não existe saúde fiscal com o municipalismo improvisado pelo Arthur Lira.
Não é possível. O Brasil não tem como conviver fiscalmente com o déficit dos cofres públicos e com o rombo que o Congresso oferece para o governo federal. Isso tudo vai precisar entrar dentro da conta em 2026. Júnior, The Economist, Brasil na capa da maior revista de economia do planeta Terra, a britânica The Economist. What Brazil can teach America? O que o Brasil pode ensinar para os Estados Unidos da América? Eu acho que a gente pode ensinar muita coisa para os Estados Unidos da América, viu, Júnior? Eles não sabem fazer feijoada, eles não sabem fazer churrasco, Caipirinha. Eles não sabem fazer caipirinha, eles não sabem. Nós temos muito a ensinar para os Estados Unidos, mas a capa traz um Bolsonaro satirizado, um viking tupiniquim, um Cunhanon de uma teoria da conspiração a respeito de um rio que passa por debaixo de um condomínio em Brasília. Então, assim, é uma teoria da conspiração da extrema-direita, versão brasileira Herbert Richards. E claro que, né, a capa acaba sendo elogiosa no frigir dos ovos, e muito da movimentação econômica do Brasil nesse final de semana vai envolver isso, acaba sendo elogiosa ao Brasil, porque ela ressalta a importância de você ter instituições solidificadas e consolidadas em torno de um projeto de Estado e não de um projeto de governo. Tudo isso vai entrar na conta em 2026, mas ficou impagável a imagem de Jair Bolsonaro vestido de viking Cuianon. Júnior já vai dissecar o personagem principal por trás dessa maluquice, mas com uma cara pintada de verde e amarelo, um negócio grotesco. Enfim, tudo aquilo que faz mal para Bolsonaro acaba fazendo bem para o Brasil, porque tudo aquilo que faz bem para Jair Bolsonaro acaba fazendo mal para o Brasil. E esse foi um dos felizes casos no qual o mal foi projetado para cima dessa figura execrável que é o ex-presidente da República, Júnior. Everton, eu até troquei a luzinha aqui do LED aqui do meu estúdio, que tem as luzinhas aqui, porque tava numa verde, amarela, azul, aquela coisa toda. Eu pensei, vou botar uma luz vermelha agora para ser mais comunista aqui nesse momento de fala, né? Quem ainda não ouviu a entrevista que o Jamil Chad fez com o Jack Chansley, que é o personagem, o personagem que inspirou essa imagem do The Economist, de Bolsonaro, é aquele viking que sentou lá no Capitólio, na cadeira e coisa e tal. Que é um cara, que é uma figura, assim, pra lá de esquisita. Ele diz que ele é mais ou menos enviado e tem que expurgar os espíritos, porque tem um rio que passa debaixo do Capitólio que acaba influenciando os políticos, aquela coisa toda. O que chama atenção é porque, e vale a pena ouvir a entrevista do Jamil com esse personagem, porque pelo menos ele tem uma coisa muito melhor do que a gente, né? Ele é um personagem esquisito que não quer ir pra política, né? No Brasil a gente tem esse problema. Por exemplo, Zé Trovão foi pra política. Então... e não que não possa, eu acho que pode, todo mundo pode, né? Mas o cara falou, não, a minha missão ela é só espiritual, ela não é política. Que bom que ele resolveu não ir pra política dos Estados Unidos. Mas o que chama atenção é um jornal respeitado, é um jornal que não é americano, é um jornal que é inglês, né? O Everton, que morou em Londres por um tempo, pode falar mais da importância que tem o The Economist no cenário dos grandes investidores mundiais, né? O quanto eles levam em consideração, e não é longe de ser, por exemplo, um jornal que seja comunista ou algo parecido. Não tem nem como a gente botar comunismo e The Economist no mesmo parágrafo, quem dirá na mesma linha. E, cara, e mostra um pouco de como o grande modelo do mundo está se acabando, né? Como os Estados Unidos da América, como o modelo, o sonho americano, ele está se desmanchando pouco a pouco. E eu ouvi esses dias num podcast desses, um alemão, analista político que fala português até razoavelmente bem, não vou lembrar o nome dele, acho que é Schenkel o sobrenome. E
que os Estados Unidos conseguiu triunfar no mundo por muito tempo, porque nunca não tinha rival. E agora que começa a ter rival, começa a ter problemas. E a imagem do americano, ela começa a mostrar que as instituições americanas, elas não são tão sólidas assim, que o sistema americano não é tão bom assim, e que os Estados Unidos têm diversos problemas, como todo país do mundo tem. E que às vezes nós não somos bons só na feijoada, não somos bons só no futebol, na caipirinha, nós somos bons também em instituições que mostram que a solidez de um regime novo, a gente não pode esquecer que nós estamos no maior período de democracia da história do Brasil. O Brasil até pouco tempo atrás não era uma democracia, e consegue, de certa maneira, servir de exemplo para o mundo. E, cara, a gente pode até em alguns momentos aqui falar sobre o quanto Alexandre de Moraes extrapolou em algumas coisas. Mas, acima de tudo, o quanto que as instituições brasileiras elas evitaram um golpe de Estado. Porque, cara, goste você não goste do Bolsonaro, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, tentou. E se ele conseguisse, ele ia perseguir as pessoas. Entendeu? Isso é fato. Tá descrito. Se ele não foi efetivo, se o golpe de Estado que ele projetou foi tão bem pensado e executado, né, quanto foi a sua gestão, cheio de preguiça, mal elaborada, paciência, é um pouco dele isso também. Mas mostra que as instituições sobreviveram e mostra que isso pode servir de exemplo para todo o mundo. Porque a gente não pode esquecer que figuras como Jake Chansley ficaram na cadeia, tiveram perdão de Trump, mas Donald Trump não teve nenhuma implicação. A justiça norte-americana não conseguiu fazer com que Donald Trump, que também fez, em última instância, com que esse tipo de coisa acontecesse, fosse punido. Então, cabe sim esse elogio e mostra que o Brasil está atento. E aí, o chororô de muitos bolsonaristas é inevitável, mas a realidade é essa. Bolsonaro está servindo como uma pintura de camiseta, mas não do jeito que o Valdemar projetou lá com o Che Guevara. Pois é, Júnior, nós vamos ter ainda muitos desdobramentos com essa capa da The Economist, nós vamos ter Brasil refletindo isso com calma ao longo do próximo mês, que é uma revista mensal, né? Então, isso ressalta a importância também de ocupar capa dentro de uma revista com essas características. E o Brasil já foi capa da The Economist algumas vezes, algumas capas icônicas, Cristo Redentor decolando como um foguete, depois caindo dentro da Baía de Guanabara, numa outra capa. Enfim, é muita coisa envolvida dentro disso, e ter Jair Bolsonaro como esse exemplo de um golpista mal sucedido acaba sendo bastante importante para o nosso país. Estamos com o DDD 53 de Celina Brode, da Casa de Sofia de Pelotas, sul do mundo. Alô, Celina, e o casamento, hein? Será que ainda faz sentido casar? Fale-nos das angústias dos seus internautas. Alô, meninos, alô, ouvintes da Interurbano. Uma alegria estar aqui essa semana para trazer aquela dose de filosofia no meio do cotidiano tão agitado, tão acelerado. Então, a pergunta que eu recebi essa semana, a pergunta anônima do leitor, que eu respondi na minha coluna, foi uma pergunta sobre casamento. Será que casamento ainda faz sentido? E acredito que essa pergunta vem em função de ser 2025 e o casamento representar a instituição familiar, uma organização familiar que carrega aí um peso tradicional. Mas como que eu resolvi abordar essa questão para responder o leitor? Eu trouxe o filósofo empirista John Locke, que tem a seguinte tese, de que não nascemos com ideias inatas. As nossas ideias são carimbadas através da experiência humana. E o que eu coloco é que o casamento é uma dessas ideias. Uma ideia cheia de história, com regras diferentes, expectativas e utilidades diferentes, dependendo do espaço e tempo que essa instituição se coloca. Mas casamento e amor são coisas diferentes.
Enquanto o casamento seria então essa ideia de que, tão habituada, acabamos querendo sem nem pensar se queremos. O amor não é uma ideia. O amor é um acontecimento. Mas nem sempre casamento e amor dividem o mesmo leito. Então, eu respondi dessa forma para o leitor. Vou ler aqui para vocês. Cara leitora, você pergunta se o casamento ainda tem sentido. Se há uma chance de o casamento ter algum sentido, é neste tempo em que me encontro escrevendo. Por quê? Porque as funções antes tão definidas se dissolveram. As funções sociais de homem e mulher, do gênero, dentro do casamento, que era bem compartimentado, se dissolveram, pelo menos estão aí se dissolvendo. A serventia do casamento como equação econômica não se sustenta, e a sua existência como obrigação social tornou-se obsoleta. Ou seja, somente hoje o casamento pode acontecer por livre escolha e por reciprocidade entre duas pessoas que desejam o bem-estar, o crescimento e a partilha da vida uma com a outra. É no cenário atual que o casamento pode, de fato, fazer sentido. Não por ser uma ideia, mas por poder ser um acontecimento sustentado pelo que faz sentir. Então, na verdade, a minha resposta ela é um pouco contraintuitiva, porque o que eu quero dizer que justamente porque hoje a ideia aqui de casamento, e aqui por casamento eu vou para além da cerimônia, para além dos rituais, de toda a parafernália, mas sim para a opção de partilhar, de uma mesma vida, de casar, ficar em uma casa, justamente porque não tem todas aquelas expectativas enraizadas numa necessidade econômica, coletiva e obrigação social. É possível que o casamento faça sentido quando faz sentir. É isso, meninos, uma alegria sempre estar aqui contribuindo com um pouquinho de conhecimento e reflexão. Estarei aqui na semana que vem para responder mais aí alguma pergunta. Um abraço a todos e aos ouvintes. Essa é Celina Brode, da Casa de Sofia de Pelotas, no @casadesofia.pelotas também no Instagram. No noticiário internacional dessa semana, uma efeméride que não é tão efeméride assim. Javier Milei, aquele lunático que tenta passar pano na cobrança de propina da irmã e acabou numa tentativa de linchamento. Então meio que virou aquele slogan do Bolsonaro, me chama de corrupto, pô. Milei começou tentando se converter ao judaísmo, não terminou a conversão dele para se tornar judeu. Alguns acreditam que para ser judeu só por nascimento mesmo, e está tudo bem. Mas ele acabou se tornando brasileiro, passador de pano para corrupto. Já dá para entregar um passaporte brasileiro para o Milei. O Júnior ele vai fazer uma análise disso, levando em consideração que o cenário econômico na Argentina não é dos melhores possíveis e que aquele voo de galinha que o Milei tentou dar com números mentirosos inflacionados no começo do governo, ele já não está mais colando. Eu sempre tenho muito cuidado para falar da economia dos outros países, porque a gente não vive na prática o dia a dia. Fica fácil eu falar a economia melhorou, piorou. Para mim, que vou uma vez por ano, passo próximo da Argentina e faço compras de alguns produtos, piorou muito. Mas eu não sei como é que está a vida do argentino e não tem como avaliar se o governo Milei é bom ou ruim. O fato é que o descontentamento com o Milei é muito grande. Ele estava num evento das eleições parlamentares de lá e ele deve manter uma boa base, mas deve enfraquecer em muitas regiões, o que acaba sendo prejudicial. Ele estava andando com o principal nome para deputado e foi alvo de ovos, pedras, enfim. Mas é sempre ruim quando isso acontece, né? Quando tem um presidente de um país, ainda mais um país que é tão ligado a gente, que sofre esse tipo de ação, que é um descontentamento das pessoas. E ainda tem toda essa questão da irmã dele, nessas gravações, aquilo todo, ele tendo que abraçar a irmã no meio disso tudo, sabe-se lá por quê, né? Porque talvez se ele tivesse falado, olha,
Eu não tenho, é minha irmã, mas eu não tenho culpa. Talvez ele poderia se sair um pouco melhor disso tudo. Mas Milei é uma figura. Se a gente acha que Bolsonaro é uma figura excêntrica, o Milei é muito mais. Ele é uma figura que provoca esse tipo de coisa. E automaticamente, se dentro daquilo que ele planejou, aqueles cortes, porque o que ele prometeu, e muitos governantes já fizeram isso e se deram bem na história, de prometer momentos ruins, momentos difíceis, problemas na questão econômica. Ó, nós precisamos fazer sacrifício para... e os argentinos estão fazendo muitos sacrifícios há um bom tempo. Se vai melhorar de fato a economia argentina, de fato eu não sei. Os argentinos que eu converso, são poucos, são 3 ou 4 argentinos que eu tenho contato, todos eles inclusive de classes mais abastadas, eles não estão contentes com o Milei. Eles acham que a economia argentina piorou e muito. Mas eles, pelo fato talvez de terem negócios no Brasil e na Argentina, talvez seja por causa dessa questão. Mas o que a gente pode esperar é uma situação política dentro da Argentina cada vez pior, né? Porque o descontentamento ele começa a aparecer, e aí esse escândalo começa a Milei ter que cada vez se defender mais, e a gente já viu esse filme em alguns países do mundo. Tomara que Milei não vá para o mesmo rumo que Maduro, que comece a reprimir com força esse tipo de manifestações e tal. Tomara que Milei opte por tentar só... Trump, né? Trump também em Washington colocou Exato. Força Nacional contra a americana. Tomara que Milei opte por uma defesa baseada no discurso, e que, tudo bem, política é de às vezes subir o tom do discurso, que não dá pra gente proibir que as pessoas façam tudo isso, né? E que se punam os culpados, tanto lá como aqui, né, Everton? Pois é, Júnior, o que chama atenção nesse caso envolvendo especificamente a irmã do Milei é que o Milei tentou, especialmente no início de seu governo, dar foco para a irmã, transformar a irmã numa espécie de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, dar aquele... Ele queria parar de falar com o parentesco cachorro e falar com a irmã, é isso? Mais ou menos nesse sentido. E uma coisa importante desses áudios que foram divulgados é que são acusações, são ilações feitas contra a irmã do Milei, mas não foram feitas por qualquer um, não. Lá eles possuem um segundo escalão de governo, não são secretarias como aqui no Brasil, mas que são agências, né? E existe a Agência Nacional de Deficientes. Faz um papel importantíssimo, trabalha com o orçamento previdenciário dessas pessoas, e o diretor dessa agência acusa diretamente a irmã do Milei, a Karina Milei, de pedir propina de maneira aberta, descarada. Diego Stepanoglu, ex-diretor do órgão, acabou citando inclusive Eduardo Lully Menem, que é subsecretário de Gestão Institucional do governo. Então, assim, são figuras muito próximas a Javier Milei, que estão sendo acusados de pedirem propina por uma coisa que para eles é muito importante, porque é quase como se você estivesse mexendo no dinheiro dos aposentados aqui no Brasil. Então é impossível que isso não chame atenção de um jeito exacerbado, descarado, ou como nas imagens que o Júnior acabou reproduzindo, chame atenção de um jeito a deixar as pessoas violentas contra as figuras mais próximas ligadas ao governo Milei. Há de ver como isso vai terminar. É impossível que esse tipo de coisa não chegue no colo de uma eventual tentativa de Milei de reeleição, e essas coisas todas vão acabar sendo calculadas dentro da Argentina. Então, são valores estratosféricos, segundo esse tal de Stepanoglu, que admitiu a tentativa de solicitação de propina. Ele confirmou os pagamentos na casa de 8% para cada contrato mantido com a agência. E quando nós estamos lidando com um orçamento tão grande, o buraco pode chegar em $800 mil, passar de $500 mil. Segundo ele, também, Karina Milei recebia algo em torno de 3% dos contratos estabelecidos com a agência de deficientes lá da Argentina. Então, sim, são números escandalosos e que, com toda certeza, se sobrarem instituições sólidas na Argentina, precisarão ser investigados, Júnior. Exatamente. E nunca
demais lembrar, quando a gente fala de governo Milei, que o governo de Milei e o do Macri são muito parecidos. Os nomes nos principais cargos do governo de Milei são muito parecidos com o do Macri. E a gente nunca pode perder isso de vista. Então, o Milei não está fazendo um governo completamente diferente, algo completamente. Ele está muito ligado também ao que o Macri tentou há alguns anos atrás na Argentina e não deu muito certo. Claro que a maneira de fazer isso é completamente diferente. Mas, Everton, eu vou me despedindo por aqui, né? Obrigado a todos os ouvintes pela atenção e por ter ficado aqui, tanto no rádio como no YouTube, até o final do programa. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos e até mais.